No último vídeo, a gente falou sobre pensar em soluções de problemas, certo? Mas tem uma questão importante que a gente tem que falar com os nossos filhos: pensar nas consequências dessas soluções que foram escolhidas. E é sobre isso que eu venho conversar com vocês hoje. Eu sou Andréa Rossi, orientadora parental para famílias neuroatípicas, e eu venho trazer um diálogo muito bacana aqui entre a realidade de ter uma família neuroatípica, de ter um filho neuroatípico e ser o pai, a mãe autoral dessa escolha da parentalidade consciente. A gente vai conversar muito sobre isso hoje. Para muitas crianças neurodivergentes, essa etapa é uma etapa muito difícil, é como se fosse, assim, um grande obstáculo em atingir, o pensamento crítico sobre as consequências das minhas escolhas. E isso não é porque a criança é birrenta, é porque o funcionamento cerebral dela é diferente e ela precisa de mais suporte para compreender todo esse entorno. Uma criança que é neurodivergente, sendo TDAH, TOD, TEA ou alguma outra questão do neurodesenvolvimento, ela apresenta muita dificuldade de antecipação, ela apresenta rigidez cognitiva, ela apresenta um cenário muito conflituoso na hora de entender que ou isso ou aquilo gera isso ou aquilo. Ela tem esse lugar de dificuldade de colocar o pé, e é por isso que, às vezes, ela entra em maiores crises quando ela faz uma escolha ou ela precisa avaliar a escolha que ela está fazendo. E o que significa isso? Que elas agem sem pensar, que elas só conseguem ver uma solução para o problema, que elas não conseguem fazer antecipações e que elas se sentem ameaçadas quando é necessário avaliar um pouco mais o que ela vai escolher. E por que isso acontece? Porque o cérebro dela estabelece trilhos de pensamento e ela tem dificuldade de sair desse lugar. E isso não é egoísmo. Isso é apenas uma limitação cognitiva que precisa ser treinada. E esse treino precisa ser constante e consistente para que ela se sinta segura em fazer novas escolhas a partir do que ela está aprendendo com as interações com os adultos cuidadores. E qual é o papel desse adulto cuidador? É trabalhar na antecipação, na previsibilidade e na leitura de ambiente, mostrando que essa escolha você tem essa consequência, essa escolha você tem essa consequência, e essa escolha você tem essa. Meio que fazer um desenho do cenário onde essa criança está e para onde ela quer caminhar, para que ela consiga minimamente se sentir segura em observar o resultado final, a probabilidade, né, desse resultado final, do que vai acontecer aí com as escolhas que ela está fazendo. E não é só fazer, né, essa estrutura de desenho, é falar assim: bom, então se você escolhe isso, essa vai ser a consequência da sua escolha. Você já parou para pensar como é que esse colega vai se sentir com essa sua escolha? Você já parou para pensar como é que você vai ter que lidar com isso que você está escolhendo? Você já parou para pensar que depois dessa escolha que você fez, vem essa situação? Você está preparado para lidar com isso? É exatamente assim que você quer chegar? É dessa maneira que você está se olhando na situação? Você precisa fazer perguntas curiosas. Só dizer faça isso ou faça aquilo não desenvolve habilidade. Por isso que é importante o diálogo e as perguntas curiosas, mas são perguntas que nós, adultos, temos a capacidade de entender se estão certas ou erradas, né? Ou se vão beneficiar ou não, mas a criança que é neurodivergente, o jovem que é neurodivergente, muitas vezes não tem essa mesma percepção. Então a gente precisa o quê? Dar um tom. E esse tom a gente dá através de perguntas. Então, como que o seu colega vai se sentir com isso? Como você vai se sentir com isso, com essa escolha? Qual é a próxima atitude que você vai ter? Como você vai se relacionar com isso que vem depois? Essas perguntas são poderosas. E nesse processo, aí vem assim o pulo do gato. O adulto, ele precisa estar sereno e não julgar as escolhas que a criança ou o adolescente estão fazendo.
Isso é uma grande armadilha, né? Mensagens como Isso é óbvio que vai dar errado. Você tá vendo que a sua escolha é uma escolha que tá totalmente equivocada. Você só tá fazendo isso porque você não quer pensar. isso não ajuda, muito pelo contrário. Isso ativa ainda mais o modo defesa dessa criança e desse adolescente e coloca ela num lugar de rigidez muito maior. Então, essa armadilha a gente tem que evitar. A criança precisa, e o jovem também, que o adulto seja consciente, ofereça segurança, modelagem, paciência e persistência. Mesmo que a escolha dessa criança ou desse jovem seja diferente da que você vai fazer. Se a saúde, se a segurança e se o futuro não estiverem em risco, essa criança ela vai até se beneficiar das escolhas que ela está fazendo, ainda que não sejam as mesmas que o adulto vai fazer, né? Mas ela vai ter contato com algo importante para que ela desenvolva um aprendizado. Se ela não tiver contato com uma escolha que não seria a mesma que a sua e que a gente sabe que pode dar ruim ali na frente, ela não aprende, ela não se molda, né? Ela não tem a vivência, a experiência. Então, é muito importante que a paciência, né, livre de julgamentos, a persistência, a constância e a modelagem estejam presentes nessa troca. Avaliar a consequência de uma escolha e de uma ação é uma das habilidades mais importantes para a vida. E a gente leva isso para todos os ambientes que a gente transita. Então, é muito importante desenvolver com o seu filho neurodivergente a capacidade de uma leitura mais ampliada sobre as escolhas que ele tem feito e como ele vai lidar com essas escolhas. Ainda que ele se frustre, ainda que ele chore, ainda que ele entre numa crise e ainda que ele tenha que passar por situações de sofrimento, né? O sofrimento, ele é transitório, mas ninguém nasceu imune a ele. Todos nós teremos um sofrimento na vida, em algum momento ou em vários momentos, que é diferente do trauma. Mas o sofrimento faz com que ele se torne um pouco mais reflexivo para umas próximas escolhas. Contudo, né, uma criança neurodivergente ou um jovem neurodivergente, ele vai ter muito mais dificuldade para adquirir essa habilidade de consequências, né? Porque ele tem um cérebro rígido, porque ele tem um desenvolvimento cerebral desorganizado e às vezes lentificado, e ele vai precisar de muito mais interação, de muito mais paciência, de muito mais modelagem. Então, o adulto cuidador que está à frente dessa criança e desse jovem neurodivergente, ele precisa manter esse radar aceso aqui de que essa criança tem mais dificuldade que as outras, é por isso que vai levar mais tempo. E é por isso que eu preciso me dedicar mais e ter mais paciência. Não tem nada de errado ou algo a ser consertado. Existe só um lugar de mais demanda, que é muito importante ter o seu espaço preservado. E se você ajudar o seu filho nesse processo, nessa construção, nesse desenvolvimento de habilidades, você vai perceber que ao longo do tempo o comportamento vai mudar. Ele vai ter novas atitudes que vão te surpreender. E é importante que você perceba que vai ser de dentro para fora. E ele vai se sentir mais feliz, vai se sentir mais seguro e vai também te olhar como uma figura que de fato está se importando com o que ele sente e como ele lida com isso, né? Porque vai gerar um ambiente de segurança e conexão. Por isso que é tão importante essa modelagem, essa paciência nesse processo. E você vai perceber nas sutilezas. Um dia você vai falar: nossa, já está diferente, está agindo de uma outra maneira. É muito legal esse processo. E no próximo vídeo a gente vai falar sobre tomar a decisão. Bateu o martelo. Tá pronto, meu filho? Se você gostou desse vídeo, deixa seu comentário, curte, compartilha, espalha para todo mundo. A neurodiversidade é um assunto da sociedade e nós precisamos dar voz para isso, para nos libertarmos do julgamento de uma sociedade psicofóbica e dar o espaço que os nossos filhos merecem e têm por direito, tá bom? Te espero no próximo vídeo. Um beijo e até mais.